Olá pessoal, saudações catequéticas. Esperamos que todos estejam bem. Estamos no encontro 21 e com muita alegria falaremos hoje sobre Maria. Quem é a Virgem Maria para nós católicos? A figura da Virgem Maria é muito claro na Sagrada Escritura e na vida da Igreja. Ela é a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Já no princípio, quando Adão e Eva pecaram, Deus misericordiosamente prometeu a salvação por meio de uma mulher. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis 3,15. Já no Antigo Testamento temos uma profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo São Paulo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Está lá em Gálatas 4,4. Ele, Jesus, veio nascido de uma mulher. Para que Jesus pudesse ser o Redentor da humanidade, ele tinha que ser homem, porque foi o homem que pecou no início da história da humanidade. Então, um novo Adão tinha que resgatar a culpa do primeiro Adão. Como não havia nenhum homem capaz de fazer isso, Deus se fez homem e nasceu de uma mulher. Ele foi concebido por milagre no seio de uma mulher, a Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Havia uma mulher com as seguintes características. Ela era uma mulher. Era virgem imaculada, estava noiva de um homem e recebeu a visita de um anjo. Qual é o nome dessa mulher? O nome dessa mulher é Eva. Eva era mulher, virgem, imaculada e estava noiva de Adão e recebeu a visita de um anjo, cujo nome é Lúcifer, a antiga serpente. E assim, ao receber a visita desse anjo mau, ela desobedeceu a Deus. E então, muitos séculos depois, a cena se repete. Uma mulher virgem, imaculada, noiva de um homem, que agora se chama José, visitada por um anjo de nome Gabriel, só que agora o nome da virgem é Maria. Assim como Eva foi a porta pela qual o pecado entrou no mundo, Maria é a porta através da qual entrou a salvação, a graça e o amor, em cujo ventre Deus se fez homem. E o anjo Gabriel vai dizer: Tu és cheia de graça, e de ti vai nascer aquele que será o Salvador. Está lá em Lucas 1, 26 a 38. O anjo fazendo a saudação. Por isso que nós católicos temos essa devoção profunda a Nossa Senhora, por ela ser mãe de Deus. Assim como amamos profundamente a nossa mãe e a mãe daquele que é Deus, é por isso que o povo católico gosta de dar a Nossa Senhora vários títulos, porém é fundamental entender que é a mesma Nossa Senhora. Mas, como ela se manifesta por vontade de Deus em muitos lugares e de maneiras diferentes, o povo dá a ela títulos diferentes, mas é uma única pessoa, a Virgem Maria. Aqui no Brasil, nós a chamamos de Nossa Senhora Aparecida, porque a imagem dela foi encontrada nas águas do rio Paraíba, em 1717, num milagre extraordinário. Primeiro, os pescadores encontraram o corpo da imagem numa rede de pesca, sem a cabeça. Mas depois, nesse mesmo rio, lançaram a rede de novo e encontraram a cabecinha. E perceberam que a cabeça se encaixava perfeitamente na imagem. Em Fátima, Portugal, é Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu em Fátima para os pastorinhos. E apareceu em uma hora de grande amargura. O mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, em 1917. No México, é Nossa Senhora de Guadalupe. Ela apareceu no ano de 1531, com a fisionomia de uma índia. Maria aparece em vários lugares e com fisionomias diferentes, porque ela está ressuscitada. E o corpo ressuscitado tem essa flexibilidade. Como Jesus, quando ressuscitou, os discípulos de Emaús que conviviam com ele não o reconheceram. Lucas 24, 13 a 35. E Maria Madalena também não o reconheceu.
Podemos ver lá em João 20, 11 e 23. Mas é bom ter em mente que sempre é a mesma Nossa Senhora. A igreja presta um culto a Nossa Senhora muito profundo. Chama-se hiperdulia. A igreja usa duas palavras para diferenciar o que é adoração do que é veneração. A adoração vem do grego latria. Daí vem a expressão idolatria, adorar ídolos. Para os santos, os anjos, não usamos latria, mas dulia, que significa veneração. Nós prestamos à Virgem Maria um culto de veneração. Quando você olha uma imagem, essa imagem não é uma deusa para adorar, nem pode ser. Mas essa imagem lembra uma pessoa, como uma fotografia, como a fotografia do seu pai ou da sua mãe. As imagens também atuam com sentido pedagógico. As pessoas são educadas dentro do seu imaginário através dessas imagens. Houve uma heresia chamada iconoclastia, que proibia o culto às imagens, mas a Igreja resolveu essa questão no Segundo Concílio de Nicéia, em 787. Infelizmente, quando Lutero rompeu com a Igreja em 1517, ele negou toda a tradição da Igreja, ou seja, negou a história da Igreja, e assim ele caiu num erro antigo, e essa heresia voltou. Quando você olha uma imagem da Virgem Maria, ela representa três coisas. Primeiro, essa pessoa viveu de acordo com a vontade de Deus. Ela é santa, então deve ser imitada em sua vida, no seu comportamento. Segundo, ela está diante de Deus intercedendo por nós. Os santos intercedem diante de Deus por nós sem cessar. Terceiro, ao se cultuar a Virgem Maria, se está dando glória a Deus, porque ela é santa, ela é imaculada, ela é virgem, mas por obra de Deus. O culto de dulia não é como o culto de latria, que tem por fim a divindade. Mas venerar um santo é um meio cuja glória que você presta também chega em Deus. O culto de dulia é um caminho intermediário para chegar ao coração de Deus. Quando uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem, não se ajoelha para adorar aquela imagem. A adoração é algo de foro íntimo. Quando o católico se ajoelha diante de uma imagem, ele está rezando, não no íntimo fazendo uma adoração, que só é prestada à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria é uma criatura, assim como nós, mas tem uma intimidade profunda com a Santíssima Trindade. Por quê? Do Pai, ela é a filha predileta, que o Pai escolheu entre todas as mulheres. Do Filho, ela é a mãe. E do Espírito Santo, ela é a esposa mística, porque concebeu pela obra do Espírito Santo. Existem 4 grandes verdades que a Igreja crê e ensina sobre a Nossa Senhora, chamado de dogmas marianos: a Imaculada Conceição, a Maternidade Divina, a Virgindade Perpétua e a Assunção Gloriosa. Podemos ver sobre esses assuntos no Catecismo da Igreja Católica também, nesses parágrafos. A seguir, veremos a explicação desses dogmas através dos vídeos de Dom Henrique Soares da Costa. Ele foi um grande bispo em Palmares, Pernambuco. Hoje ele está no céu intercedendo por nós. Vou comentar para vocês, de modo breve, os 4 grandes dogmas, as 4 grandes verdades que a fé cristã, que a Igreja ensina, crê sobre Nossa Senhora. A sua Imaculada Conceição, a sua maternidade divina, a sua Assunção gloriosa, a sua virgindade perpétua. Então, hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição. O que é que nós cremos? O que é que a palavra de Deus revela? O que é que a fé da Igreja aprofundou sobre isso? Que a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada por Deus de toda mancha do pecado, de toda solidariedade com o pecado, desde o primeiro momento da sua concepção, da sua conceição. Você sabe, a Escritura nos ensina que todos nós nascemos marcados pelo pecado. Basta pensar no Salmo 50, 51.
minha mãe já concebeu-me pecador. Basta pensar no que diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados, quer dizer, tornados justos, tornados santos gratuitamente por Jesus Cristo. Então, todos nós nascemos naquela solidariedade maligna, maléfica, na qual toda a humanidade se encontra desde nossos primeiros pais. Aquilo que nós chamamos de pecado original. Você vê uma criancinha bonitinha, inocente, quando ela for mostrando as unhas, você vai ver a tendência a ser egoísta, a tendência a ser malcriada. É o desequilíbrio da nossa natureza humana. E, diante dessa situação, nós vamos completando a conta à medida ainda com nossos pecados pessoais. Pois bem, é do pecado, dessa cadeia de pecado, que Cristo nos livra. Nos livrou pela sua morte e ressurreição. Nos livrou pelo dom do seu Espírito. E a primeira a ser liberta de tudo isso foi a sua mãe. O Pai, Deus nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo desde o início que a Virgem Maria seria a mãe do seu Filho, traria no seu ventre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o puro, o imaculado, o inocente, preservou, desde o primeiro momento em que Nossa Senhora foi concebida no ventre da velha Ana, preservou-a desta solidariedade no pecado. Nossa Senhora não tem o pecado original e Nossa Senhora não tem as consequências do pecado original. Que consequências são essas? Aquele desequilíbrio que você tem, que eu tenho, que se chama de concupiscência. Nossa Senhora tem uma natureza humana íntegra, ou seja, toda de Deus, toda para Deus. Aqui surge uma questão, mas sendo assim, quer dizer que Cristo não salvou Nossa Senhora? Salvou sim, e até mais. Ele salvou Nossa Senhora mais que a mim e a você. Porque, no caso de Nossa Senhora, veja, ela não só foi arrancada do pecado, mas Cristo sequer permitiu que ela caísse no pecado. Eu lhe dou um exemplo. Imagine alguém vir num caminho, tem uma grande poça, é à noite, e a pessoa cai naquela poça e se suja toda. E Cristo então tira a pessoa daquela poça, tira daquele atoleiro, tira daquela lama. Isso Cristo fez conosco. Ele nos tirou e nos deu a veste batismal. Com Nossa Senhora, Cristo fez diferente. Cristo sequer deixou que ela caísse na lama. Vejam, ela cairia se não fosse Ele. Ela seria pecadora como nós, se não fosse pela graça do Senhor. Então Nossa Senhora não só foi salva por Cristo, mas foi salva de modo perfeito, perfeita redimida. O Pai a preservou do pecado em previsão dos méritos de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Para Deus não existe passado nem futuro. Deus está vendo tudo hoje, Deus está vendo tudo agora. E a Escritura dá margem a que a igreja ensine isso? Só dá. Primeiro, no momento mesmo do pecado, quando a Escritura narra o pecado original, lembre do que o Senhor Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, existe uma inimizade de morte entre o mal, o pecado e a mulher. Quem é essa mulher? É aquela a quem Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher, eis o teu filho. Em João 19, Maria ao pé da cruz. É aquela mulher de quem fala São Paulo no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher. É a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, combatendo a velha serpente. Um sinal grande apareceu do céu, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é a Virgem Maria, é a inimiga visceral da serpente. Depois, o modo como o anjo trata Nossa Senhora. Gabriel, quando vai anunciar a Virgem, ele diz: alegra-te, ó toda agraciada. A saudação que Gabriel faz a Nossa Senhora é como se ele mudasse o nome de Maria.
O nome dela é Toda Agraciada, toda plena da plenitude da graça. Onde há graça, não há desgraça do pecado. Nossa Senhora, em latim é tão bonito, gratia plena. Em grego, o anjo diz que caritomene. Veja, de carito, agraciar, caris, graça. Nossa Senhora é aquela que é toda plenificada pela graça de Deus. Então, que a Virgem é toda pura, toda santa, toda imaculada, isso desde o início. Os cristãos, meditando, lendo a Escritura, vão dizer isso. A ela pode se aplicar maravilhosamente a palavra do Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Então, Nossa Senhora sempre foi preservada do pecado. Nossos irmãos do Oriente, católicos, não católicos romanos, mas católicos em todo caso, chamam Nossa Senhora de Toda Santa, Panagia, Toda Santa Mãe de Deus. Veja, toda pura, toda imaculada. Não poderia o Filho de Deus, não poderia o Deus Santo habitar algo impuro, marcado pelo pecado. Agora preste bem atenção. Isto, repito, em nada diminui a dependência que Nossa Senhora tem de Cristo. Pelo contrário, mostra como é grande a graça de Cristo. Cristo é o sol de justiça, é um sol de santidade tão potente que antes de nascer, os primeiros raios dele, a aurora da sua vinda, já purificou sua mãe. É isto. Aliás, a carta aos Efésios, no capítulo 1, vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e imaculados diante dele no amor. Então, aquilo que é o sonho de Deus para toda a humanidade, realizou-se maravilhosamente em Nossa Senhora. Nossa Senhora é um exemplo vivo da graça de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo da força da cruz e da ressurreição de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo do quanto é eficaz a potência salvadora de Cristo na nossa vida. É isto. Imaculada Conceição, imaculada desde a sua concepção. Aquilo que Nossa Senhora é desde o início, nós devemos ir nos tornando na nossa vida, procurando vencer o pecado, procurando nos abrir totalmente para o Senhor, para que o reino de Cristo, a graça de Cristo, que é o Espírito de Cristo, habite totalmente em nós. A maternidade divina. Meu irmão, minha irmã, nós estamos conversando sobre os 4 dogmas marianos. Já tivemos oportunidade de falar sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O segundo dogma sobre o qual eu queria falar é sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Maternidade divina. Ela é a mãe de Deus, a Theotokos. Os orientais de rito bizantino dizem tão bonito em toda a missa: verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus, bem-aventurada e imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, tu que, conservando tua integridade, deste à luz o Verbo de Deus, tu és, na verdade, Mãe de Deus, nós te glorificamos. Essa é a consciência antiga da Igreja, a mais antiga oração a Nossa Senhora, que é aquela chamada Subitum Presidium, é antiquíssima, antiquíssima, já traz esse título: debaixo da tua proteção nos refugiamos, ó Santa Theotokos, ó Santa Mãe de Deus. Mas o que significa chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus? Primeiro, ela não é Mãe de Deus Pai, de jeito nenhum. Nem ela é mãe do Deus Espírito Santo, de modo algum. Ela é mãe de Deus Filho feito homem. A questão toda, meus queridos irmãos, mais do que Nossa Senhora, a questão aqui é Cristo. Chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus é defender a nossa fé em Cristo. Vejam,
Jesus é uma pessoa divina. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa divina. E ele tem uma natureza divina. Sem deixar a sua natureza divina, ele assumiu de Maria a Virgem, não só em Maria, mas de Maria, quer dizer, com os traços de Maria, com a carga genética de Maria, ele assumiu a natureza humana. Quando a gente é concebido no ventre da mãe, nós somos concebidos uma pessoa humana, quer dizer, um eu humano, num jeito de ser humano, corpo humano e alma humana, quer dizer, uma natureza humana. Se eu disser assim, quem é você? Eu digo, eu, esse eu é a minha pessoa. Como é que você se exprime? Como é que esse eu existe? Numa natureza. Uma natureza humana, uma pessoa humana na sua natureza humana, tem 9 meses de gestação, tem a idade certa da dentição, de começar a falar, de começar a caminhar, tem mais ou menos a mesma expectativa de vida. Então, veja, a pessoa é o eu, a natureza é o modo como o eu age concretamente. Então, Jesus, assim, tenho sede. Quem tem sede? A pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade tem sede. Aí você se assusta e diz, como uma pessoa divina pode ter sede? Como? De que modo? É a natureza, humanamente. Veja, quando Jesus diz, a minha alma está triste até a morte. Como? Na sua natureza humana. A natureza humana é composta de corpo e alma. Jesus tem uma alma humana, uma psicologia humana, toda uma vida humana igual a nossa. Mas a pessoa, o eu, o que está lá embaixo, o núcleo, o caroço, se quiser que eu diga assim, é a segunda pessoa da Trindade, é o eu divino. Pois bem, quando o Filho de Deus, o Filho eterno do Pai, se fez homem em Maria Virgem, veja, ele se fez verdadeiramente homem. A natureza não é uma roupa que eu vista e que eu tire, que eu mude. Não, a natureza faz parte de mim. A natureza faz parte do meu ser. Então Jesus é uma pessoa divina numa natureza humana. Pessoa divina com natureza humana, corpo humano e alma humana. E isso de modo inseparável. E tudo isso aconteceu no ventre da Virgem Maria. Maria é verdadeiramente mãe do Filho de Deus feito homem, mãe do Filho de Deus encarnado. Ela é verdadeiramente mãe de Deus Filho humanizado, mãe de Deus Filho feito homem, mãe do Deus humanado, verdadeiramente mãe de Deus. Se a gente negasse que Nossa Senhora é mãe de Deus, a gente estaria negando que existe um só Senhor Jesus Cristo. Ela seria mãe de um pedaço de Jesus, de uma parte de Jesus. Aí teríamos um problema sério. Teríamos então que dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é quebrado no meio, que Jesus não é o nosso Salvador. Não, ele só nos salva porque é uma pessoa divina. E porque é uma pessoa divina, tem o poder de salvar, feito homem. E porque é homem, se fez nosso irmão, se fez igual a nós. Se fez solidário conosco. Se fez um da nossa raça e nos redime e nos salva. Então, chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus é garantir a verdade, a efetividade da nossa salvação. A seriedade da nossa salvação. Então, não tenhamos medo de dizer, verdadeiramente é digno de bendizer-te, mãe, ó Mãe de Deus. Veja, toda santa Mãe de Deus. Houve uma heresia antiga de um bispo chamado Nestório, que negava que Nossa Senhora fosse Mãe de Deus. Dizia, não se pode dar este título para Nossa Senhora, só se pode chamar Nossa Senhora de Mãe de Cristo. E a igreja, reunidos os bispos, em concílio ecumênico, os bispos condenaram essa doutrina, o nestorianismo, porque se fosse Nestório insinuava que haveria 2 Cristos, um humano, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e Nossa Senhora seria mãe do humano em Jesus. Se é isso,
então não há um só Senhor Jesus Cristo, como a gente diz no credo, mas haveria 2 Cristos e, portanto, nós não estaríamos salvos. Então é preciso ter cuidado com isso. Graças a Deus, na Ave Maria, na segunda parte a gente diz Santa Maria, Mãe de Deus. E em toda a missa a gente diz com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Você agora entende, Mãe de Deus Filho, feito homem. Porque Jesus, como diz a Escritura, é Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Que pelas preces da toda Santa Mãe de Deus, o Senhor abençoe você. Amém. A virgindade perpétua. Gostaria de falar nesta gravação sobre a virgindade perpétua de Maria. Desde as origens da Igreja, os cristãos professam que Nossa Senhora concebeu virginalmente. E muito cedo também, já no final do século I, começo do século II, os cristãos foram crescendo na convicção de que Maria não somente é virgem, foi virgem antes do parto, mas também no parto e depois do parto. Observe que as Sagradas Escrituras nunca falam nos filhos de Maria, falam nos irmãos de Jesus. Nós vamos conversar já sobre eles, mas fala não em filhos de Maria. O único filho de Maria que nós conhecemos na Sagrada Escritura é Jesus, nosso Senhor. E por que é que os cristãos insistem nessa virgindade de Nossa Senhora? Por vários motivos sérios. Primeiro, porque Jesus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao habitar na Virgem Maria, fez dela o seu templo, não maculou a sua virgindade. A Virgem Maria, ao gerar e dar à luz Jesus, ela aparece no plano de Deus como aquela que é a imagem viva da Igreja. Nossa Senhora não é só Maria, uma mulher, uma pessoa, mas Nossa Senhora é alguém que tem uma função no plano de Deus. Ela é a imagem do Israel verdadeiro, a filha de Sião, a Virgem filha de Sião, de que fala o Antigo Testamento. Por exemplo, o capítulo 3 do profeta Sofonias, a Virgem filha de Sião. Então Maria, a Virgem, quer dizer a toda de Deus. E Maria também é imagem da Igreja, a Igreja que deve ser toda virgem para o Cristo, a Igreja que deve ser toda maternal, a Igreja que é a mulher, e essa mulher é também Maria. Lembre do livro do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher. Vejam como Jesus chama a Nossa Senhora no capítulo 2, no capítulo 19 de São João, mulher. O que há entre mim e ti, mulher. Ou ainda no capítulo 19, mulher, eis o teu filho. Esta é a mulher do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, que combate a serpente. Então esta mulher é a Igreja, esta mulher é Maria. Maria é ícone, Maria é imagem da Igreja. Por isso, no plano de Deus, Maria é a Virgem, a sempre Virgem, a toda de Deus, de corpo, de sonho, de coração, de alma. Não é nada contra a sexualidade, não. É o sentido místico, o sentido teológico da virgindade, de ser completamente do Senhor. Então, desde o início, como eu dizia, desde o século I, a começar pela Sagrada Escritura, que nunca fala dos filhos de Maria, mas desde o início mesmo, os cristãos tinham esta convicção, que a mãe de Jesus foi sempre virgem, tanto que era comum chamar Maria a Virgem. No credo a gente diz, nasceu da Virgem Maria. Esse Virgem Maria é preciso entender neste sentido, Maria,
vírgula, a Virgem. Quer dizer, a Virgem por excelência, a sempre Virgem, a toda inteira do Senhor Deus. Vejam como Gabriel a chama, toda agraciada. Veja como Maria se denomina, eu sou a serva. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Então, Maria é aquela que acreditou, como diz Isabel. Maria é aquela que guardava tudo no coração, como diz o Evangelho de São Lucas, mais de uma vez. É essa inteireza de alma, esta inteireza de entrega, toda totalmente a Deus. É isto que a Escritura mostra em Nossa Senhora. A sua virgindade física é expressão dessa virgindade de coração. Você pode dizer, mas na Sagrada Escritura existem elementos que deem alicerce, que justifiquem essa convicção da Igreja? Claro que existe, claro. Não é por acaso que os primeiros grandes doutores cristãos afirmaram essa virgindade. Santo Irineu, São João Crisóstomo, São Gregório de Nissa, Santo Atanásio, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Depois o 8º concílio ecumênico, o 3º de Constantinopla, dogmatizou isso, colocou como dogma mesmo, no ano 680 da nossa era. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ora, primeiro o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a virgindade de Maria antes do parto. E é interessante que Mateus, no capítulo 1, versículo 25, cita Isaías: a virgem conceberá, a virgem dará à luz um filho, ao Deus conosco. Então a mãe de Deus, veja, virgem concebeu e virgem deu à luz. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa passagem, essa aplicação que São Mateus fez da passagem de Isaías 7, foi motivando a Igreja a ver a virgindade perpétua de Maria. Depois também o capítulo 1 de São Lucas, a mesma coisa. São Lucas vai mostrar que Maria foi virgem antes de conceber. Mas eu citei Mateus, capítulo 1. Queria chamar a atenção do versículo 25. Lá São Mateus diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz. E aí as pessoas podem entender errado, podem compreender, olha, se José não conheceu Maria até que ela desse à luz, depois que ela deu, José conheceu. Não. Em grego, a expressão grega eos, até que, não quer dizer que depois que as coisas tinham mudado. Eu lhe dou um exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 25, São Paulo diz, falando de Cristo: é preciso que ele reine, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Até que. Depois que colocar os inimigos debaixo dos pés, vai deixar de reinar? Não, vai continuar reinando. Então Cristo vai reinar até que tenha colocado os inimigos debaixo dos pés e depois continuará reinando. Do mesmo modo, José não conheceu Maria até que ela desse à luz e depois também não a conheceu. É assim que a Igreja entendeu. O que eu quero dizer é que este até que de Mateus 1,25 não significa que depois que o comportamento de José mudou. Depois os irmãos de Jesus. A Escritura nunca diz que esses irmãos de Jesus são filhos de Nossa Senhora. Você sabe, na Sagrada Escritura o termo irmãos não diz somente a filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Irmãos significa, exprime qualquer parentesco. Lembre de Abraão e Ló. Abraão é tio de Ló. E, no entanto, Abraão diz, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8, nós somos irmãos. Diz a Ló isto. E não são irmãos, são tio e sobrinho. E há tantas outras passagens da Sagrada Escritura
do Antigo Testamento que mostram na mentalidade semita, na mentalidade dos judeus, a palavra irmão usada para qualquer parentesco. Gênesis capítulo 29, versículos 12 e 15. Gênesis capítulo 31, versículo 23. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, versículos 21 a 23. Há o uso dessa palavra irmãos para todos os parentescos. Mesmo na língua grega, a língua do Novo Testamento, havia sim uma palavra para irmãos e uma palavra para primos, para parentes. Mas quem escreve é um judeu que pensa como judeu, que tem uma mentalidade semita e usa a palavra irmãos para todos os parentescos. Então, veja, não quer dizer que os irmãos de Jesus são filhos da Virgem Maria. A Escritura não diz isso. Aliás, se Jesus tivesse irmãos por parte de mãe, Jesus não teria deixado Maria com João, filho de Zebedeu. Está lá no capítulo 19, versículos 25 a 27 do Evangelho de São João. Jesus entrega sua mãe a um estranho, a um não parente, uma coisa inconcebível no âmbito do judaísmo, no âmbito semita. Por que Jesus faz isso? Porque não tinha irmãos de sangue, não tinha filhos. Maria não tinha outros filhos. Então a Escritura é clara. Depois tem ainda uma coisa, se você olhar Marcos, capítulo 6, versículo 3, não é? Lá em Nazaré, os nazarenos vão dizer: esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Seus irmãos, suas irmãs não moram conosco? Tiago, Josete, está lá, Marcos, capítulo 6, versículo 3. Só que ao pé da cruz, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40, São Marcos diz quem é a mãe desse Tiago, desse Josete, de uma tal de Salomé. É uma outra Maria. Não é Maria, mãe de Jesus. Está lá. Pode olhar, Marcos, capítulo 15, versículo 40. São Mateus também vai falar dessa mãe dos irmãos de Jesus. Mateus 27, 52. E vai dizer em 28:1, versículo 28:1, é a outra Maria. Não é a mãe de Jesus. A tradição da igreja sempre garantiu que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Você pode perguntar, mas como Maria é virgem durante o parto? São João Crisóstomo, no século IV, dizia assim, pregando numa noite de Natal: hoje a Virgem concebeu e deu à luz virginalmente. E tu me perguntas, como foi isto? Pois eu te digo, aquele que me ensinou a crer no mistério, ensinou-me também a não fazer perguntas inconvenientes sobre ele. Aí, o silêncio de Deus. E São Basílio Magno, grande doutor da igreja, também dizia: repugna ao povo cristão pensar que o Cordeiro sem mancha, o Salvador, tenha maculado a virgindade de sua mãe ao nascer. Então, Maria sempre virgem, como a igreja deve ser. Maria virgem na alma, virgem porque guardou a palavra de Deus. E essa virgindade tomou conta também, é expressa também no corpo de Nossa Senhora. Aquilo que ela é, no seu corpo e na sua alma, nós devemos ir nos tornando pela graça do Espírito Santo, na nossa alma, no nosso coração, por um coração indivisamente para Cristo, e no nosso corpo, pela virtude da pureza, da castidade, expressão de que o Senhor é Senhor também do nosso corpo e não só da nossa alma, Senhor de todo o nosso ser, Redentor da inteireza nossa em corpo e alma. Que pelas preces da toda Virgem, de Maria a Virgem, nós possamos alcançar o sonho de Deus para nós. Amém. A sua Assunção gloriosa.
querido irmão, minha querida irmã, lembre que neste ano mariano, uma proposta que eu fiz para vocês foi comentar os 4 grandes dogmas marianos: a Imaculada Conceição, a Assunção Gloriosa, a Maternidade Divina e a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. Eu já comentei 3, falta o último e mais importante dos dogmas de Nossa Senhora, a sua Assunção Gloriosa. Por que o mais importante? Mais importante para Nossa Senhora, porque é a plenitude dela, como um rio que corre, corre até chegar no mar. Na sua Assunção Gloriosa, Nossa Senhora chega a Deus. Ela é plenamente criatura, plenamente mulher, plenamente mãe, plenamente Maria. Mas o que a Igreja ensina? A Igreja ensina que Nossa Senhora, ao final da sua peregrinação terrena, é assim que o Papa Pio XII, sistematizando a fé da Igreja, em 1950, com a autoridade de Mestre Supremo da fé dos cristãos, ele explicou: um dogma não é a invenção de uma doutrina. O dogma é quando já a fé da Igreja está madura e então, às vezes, o Papa julga conveniente explicitar de um modo sistemático, arrumado, aquilo que já é a fé da Igreja. Então, Pio XII explicitou assim, que a Virgem Maria, após a sua peregrinação terrestre, ela entrou em corpo e alma na glória de Deus, na glória de Cristo. Então, enquanto todos nós, logo após a morte, na nossa alma, a alma criada para Deus, nós, transfigurados em Cristo, entramos na glória do céu ou nos purificamos naquele estado que a gente chama de purgatório, ou longe de Cristo, que Deus nos livre, somos danados no inferno. Então, logo após a morte, mas só em alma, Nossa Senhora, né, em corpo e alma, entrou na glória do céu. Enquanto, veja, todos nós esperamos a glorificação do corpo para o fim dos tempos, nosso corpo fica dormindo, vamos chamar de dormir, é uma metáfora, é uma imagem, é o corpo que fica dormindo até o fim dos tempos, mas na nossa alma já somos glorificados. No caso de Nossa Senhora, ela em todo o seu ser, em corpo e alma, já entrou na glória de Cristo. Primeira pergunta: onde é que está isso na Escritura? Claro, impossível que isso esteja dito deste modo nas Escrituras. As Escrituras dão testemunho, né, da fé inicial da Igreja na época apostólica. Agora ali já estão todas as sementes do que a Igreja vai desenvolvendo na sua doutrina ao longo dos séculos. Jesus tinha dito isso, que daria o Espírito à Igreja, que a conduziria à verdade plena. Ele disse isso na última ceia. Você pode olhar dos capítulos 13 ao capítulo 17 de São João, Jesus na última ceia vai falar que vai mandar o Paráclito. No capítulo 14 de João ele vai falar isso 2 vezes, que vai mandar o Paráclito e que o Paráclito, o Consolador, o Espírito, vai conduzindo a Igreja à verdade plena. E será sempre isso, na sua vida, na sua liturgia, na sua fé, na sua oração. A Igreja vai cada vez mais crescendo na compreensão da Sagrada Escritura. Pois, então, mas na Sagrada Escritura estão as sementes desta doutrina. Primeiro, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Eu já expliquei isso quando falei da Imaculada Conceição. Então, entre Maria e o pecado, não há pacto algum. E o pecado, o salário do pecado, é a marca da morte, do afastamento de Deus. Depois, o modo como Gabriel chama a Nossa Senhora: alegra-te, ó toda agraciada, ó toda cheia da graça de Deus. Nela não há a desgraça do pecado. Depois, Nossa Senhora como discípula perfeita de Cristo. Ela é aquela que escuta e guarda no coração. Ela é aquela
que, como discípula perfeita, segue o Cristo até a cruz. Jesus diz tantas vezes no Evangelho: o discípulo é aquele que o segue, e o segue até a cruz. Nossa Senhora aparece ao pé da cruz, enquanto os outros fogem, e Nossa Senhora aparece, discípula e mãe perfeita da Igreja, com os apóstolos no cenáculo, perseverando em oração. Pois bem, São Paulo diz tão bonito, que se sofrermos com Cristo reinaremos. Se morrermos com Cristo viveremos. Ora, aquela que perfeitamente esteve unida a Cristo nesta vida, aquela que perfeitamente morreu com Cristo, tanto que ela é chamada Rainha dos Mártires. Como é que Nossa Senhora morreu com Cristo? Morreu e ninguém morreu como ela com Cristo. Ao pé da cruz, Nossa Senhora, em certo sentido, morreu na sua maternidade. Veja, qualquer pessoa pode sofrer com Cristo. São Paulo foi decapitado, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Lourenço queimado na grelha, Santo Inácio de Antioquia devorado pelas feras, mas só a Virgem Maria sofreu como mãe de um filho único. Só Nossa Senhora, vocês imaginem Nossa Senhora ao pé da cruz, virgem oferente sem igual. O próprio Simeão tinha predito: esse menino é sinal de contradição e uma espada traspassará o teu coração. Então Maria sofreu perfeitamente com Cristo, morreu espiritualmente, morreu na sua maternidade com Cristo, e por isso perfeitamente com Cristo já está glorificada. Se sofrermos com Cristo, com Ele reinaremos. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Então, desde o início, os cristãos tiveram essa consciência. E olhando o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, fica ainda mais claro. Veja, essa mulher, ela pisa a lua, porque a lua simboliza a instabilidade deste mundo. A lua muda de fases o tempo todo. Ela pisa a lua, ela já entrou no definitivo. Ela está vestida de sol, o sol é Cristo, então é mulher gloriosa, mulher glorificada pelo Espírito Santo, que é a vida de Cristo. Mulher coroada de 12 estrelas, rainha da igreja, daí 12, consumação do povo de Israel, o povo das 12 tribos, e continuamente grávida de Cristo. Maria pode dizer como São Paulo: filhinhos, por quem eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a igreja, inspirada em todos esses textos da Escritura, e na sua oração, na sua liturgia, desde cedo o povo de Deus, inspirado, guiado pelo Espírito e orientado pelas Sagradas Escrituras, foi tendo a certeza que Nossa Senhora, que viveu plenamente unida a Cristo, que morreu com Cristo, Maria morreu, também foi glorificada com Cristo, em todo o seu ser, corpo e alma, porque aquele corpo que serviu de morada durante 9 meses para o Senhor da vida, que foi templo de Deus, não ficou na morte, não experimentou a corrupção, unido a Cristo, que já está glorioso no céu. Então é muito bonito, porque a Assunção enche a gente de esperança. A Assunção, na verdade, é festa de Cristo. Mostra que a salvação que Cristo trouxe já transfigurou totalmente a sua mãe, como nos transfigurará a nós. Logo após a morte, transfigurará a nossa alma e no fim dos tempos, transfigurará nosso corpo. Então, em corpo e alma no céu, só a Virgem Maria de criatura. Claro, Cristo já está glorificado, mas Ele é o Criador. É o corpo do próprio Deus que assumiu a carne, não é? Assumiu a natureza humana. Mais uma coisa, Maria morreu mesmo? Morreu. Agora os cristãos não chamam, pelo menos os cristãos ortodoxos, retos na fé, não chamam a morte de Maria de morte, chama de dormição, porque existe morte e morte. Uma pessoa que é muito unida a Cristo, Ave Maria, enfrenta a morte como uma graça. Santa Teresinha dizia, não é? Morro de amor. Santa Teresa d'Ávila dizia, não é? Vivo sem viver em mim, tão alta vida espero, que morro porque não morro.
São Francisco de Assis chamava a morte de irmã. São Paulo dizia na carta aos Filipenses, capítulo 1, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja como ele chama a morte, uma partida para estar com Cristo. Agora imagine a morte de Nossa Senhora. Então ela a vivenciou de um modo tão doce, certamente, tão feliz de poder ver o seu filho glorioso, que a igreja prefere chamar essa morte de dormição. Quer dizer, dormição pelo modo como ela vivenciou a morte. Mas, olhando de fora, é morte mesmo. A igreja nunca ensinou que Nossa Senhora não morreu. Existia no século XIX uma opinião teológica chamada imortalista, que dizia que Nossa Senhora, porque não tinha pecado e o salário da morte é o pecado, não teria morrido. Mas isso não está na tradição da igreja. Pelo contrário, há o túmulo de Maria em Éfeso e há um túmulo de Maria em Jerusalém. Há logo dois, porque duas tradições. Então veja, como é que disse que não morreu? E depois outra coisa, não é? Nossa Senhora, se foi unida totalmente a Cristo, morreu sim para participar da morte de Cristo. Cristo não tem pecado e morreu assumindo os nossos pecados. Então é isso. E que a Virgem Maria assunta ao céu, veja, Cristo, não é? A gente fala de ascensão. Ele é glorificado com a força dele divina. Maria é assunta. Olha aí, a voz é passiva. Ela foi assunta, ela foi elevada pelo Pai através do Filho no Espírito, totalmente glorificada, espirituada pelo Espírito Santo no seu corpo e na sua alma. Esse é o destino da igreja, esse é o nosso destino, esse é o destino da humanidade. Que a toda santa, a assunta ao céu, interceda por nós. Amém. O último presente que Jesus nos deixou antes de morrer na cruz foi a sua própria mãe, para ser a nossa mãe. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. João 19, 26, 27. Se ele fez isto, é porque precisamos de sua ajuda neste vale de sofrimentos que é a vida, e a humanidade reconhece isso. É a ela que recorremos na hora do perigo. Não tem colo melhor para chorar do que de Nossa Senhora. Não há mãos melhores para enxugar nossas lágrimas do que as dela. Desde os primeiros séculos, os cristãos se acostumaram a buscar refúgio e proteção em Nossa Senhora. A mais antiga oração que a Igreja conhece, a ela dirigida, é do início do século III, encontrada em um fragmento de papiro no norte do Egito. Em Alexandria, escrito em grego, dizia: Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre dos perigos. Virgem gloriosa e bendita. Por hoje é só, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.